pede para participar no Instagram, tá? Ah, certo. Deixa eu ver aqui como é que eu vi. Já estamos ao vivo no Facebook. Entramos no Instagram também. Vamos lá. Esperar o pessoal agora. Boa noite. Testando o som. No Instagram, Camila está sinalizando que não está me ouvindo. Resolveu? Tem um pouco de interferência, pelo que eu estou notando. Ouve? Oi, tô ouvindo. Boa noite. Eu acho que eu entrei, só não consegui entrar no Facebook agora, a minha imagem, pelo menos. Camila me ouve baixo. Testando o som para a gente começar. É o tempo também que o professor Alex consegue se conectar com a gente. Melhorou, Camila? Camila é meu teste aqui no Instagram. Pelo Facebook, boa noite, vocês me ouvem? Professor, você já conseguiu me encontrar no Instagram? Deixa eu tentar aqui. Está como Juliana? Juliana Silva Sage. Pronto. Encontrei e Mirani se ouve, Galego também. Obrigada, gente. Você vai clicar na live. pronto. Ao vivo. Você entrou, pede para participar. Ok. Entrando. Ok, agora sim, estamos online no Facebook e no Instagram, né? As pessoas confirmaram aí que estão conseguindo nos ouvir normalmente. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal que já está aí, né, conectado com a gente. A gente vai falar um pouco sobre Santo Antônio de Jesus, né? Demos o título de Cidade das Flores, mudanças, continuidades e permanências. Eu acho que eu não falei certinho a ordem, mas isso a gente vai conseguir dialogar, né, tranquilamente, não vai Sim, interferir sim. muito na nossa conversa, não. Enfim, eu acho que a gente já pode começar, né, falando um pouco sobre esse contexto histórico mesmo de Santo Antônio de Jesus, esse início, né, o que a gente chama de início
Eu gosto muito de falar de história e falar sobre. Começar falando com aquela ditadura. Quase falei ditadura. Aquela citação de. Aquela citação de Karl Marx, né? Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Eu gosto muito dessa citação quando a gente vai falar de história, né? E aí eu vou deixar, né? Vou te passar a bola para a gente conversar aí entre 20 e 30 minutinhos sobre esses pontos que a gente traçou. Camila tá aqui me chamando de tia. Vamos lá. Mas tá bom, então, obrigado, Juliana, pelo convite e a todos e todas que compõem aí o movimento Nossa Voz, né? Primeiramente, eu queria saudar essa iniciativa bastante necessária para a cidade de Santo Antônio de Jesus, para definir um contexto onde a gente possa pensar melhor nas nossas condições de existência. Né? Eu acho que um dos fatores bastante necessários nesse contexto que estamos vivendo hoje é refletir sobre a nossa realidade. E não dá para refletir sobre a nossa realidade, refletir sobre o contexto em que nós vivemos hoje, sem pensar no processo que fez com que nós chegássemos aqui. Né? E é para isso que serve a história. Né? A história serve como um elemento que nos ajuda a refletir sobre o nosso passado, mas não ficar num passado distante e isolado. Ela nos ajuda a pensar como foi esse processo de chegada até esse momento em que nós estamos. Porque é muito fácil, às vezes, olharmos para as condições de vida no momento, né, em que estamos e achar que as coisas sempre foram assim, sempre foram do jeito que estão. E não é desse jeito. Né? A história ela vem como ela vem para iluminar essa trajetória, não uma trajetória de uma cidade, de um lugar, que é o objetivo aqui de falar hoje, né, um pouco sobre a história da cidade de Santo Antônio de Jesus. Mas não é só falar da cidade enquanto um espaço urbano, um espaço rural, mas é também falar das condições que possibilitaram a formação desta sociedade. Então, é nesse contexto que a história ela se torna fundamental para pensarmos o sentido da nossa sociedade contemporânea. Né? Então, assim, pensar Santo Antônio de Jesus e pensar a sua história demanda algumas questões, né? Como em todo lugar, como em toda a formação humana, toda a formação social, demanda pensarmos uma série de elementos. E aí eu pensei aqui, para iluminar essa trajetória, essa discussão, em 4 pontos, para discutirmos aqui rapidamente nesse tempo que temos. Né? Pensar primeiro as condições de existência dessa cidade, o seu surgimento, mas também as relações de poder que se deram e que, em determinados momentos, foram fundamentais para que essa cidade ela se desse, ela se construísse, ela se organizasse. Né? Pensar também as condições de formação desse povo a partir de 2 elementos, a cultura e a educação, e pensar os ideais que moveram a formação dessa sociedade de Santo Antônio de Jesus, né? Principalmente aí já no início do século XX. É uma cidade que vai surgir a partir de uma demanda. E qual é essa demanda? Porque parece assim, quando a gente fala de surgimento da cidade, de história da cidade, que alguém chegou e disse, a partir de agora eu vou fundar uma cidade, vou construir uma cidade, vou abrir uma rua e vou morar aqui. As coisas não acontecem desse jeito. Né? Acontece com uma organização um pouco diferente. Santo Antônio de Jesus ela está muito próxima da cidade de Nazaré, conhecida como Nazaré das Farinhas. Né? E por conta dessa proximidade da cidade de Nazaré que Santo Antônio ela começa a se formar ainda lá no século XVIII, meados do século XVIII.
dentro da cidade de Santo Antônio de Jesus, do que hoje é o núcleo urbano da cidade de Santo Antônio de Jesus, passava uma estrada, né, que ligava Nazaré até a região do Alto Sertão da Bahia, desde o século XVIII, ou um pouco antes até. E por essa estrada que passavam tropeiros e viajantes com mercadorias que transitavam de um lado para o outro. Mercadorias que vinham do Alto Sertão da Bahia em direção a Nazaré, mas que não ficavam em Nazaré. Na verdade, Nazaré era um grande entreposto comercial regional, porque ali concentrava grande volume de mercadorias produzidas em outras localidades e eram embarcadas para Salvador. Era um pouco mais próximo dessa relação do Alto Sertão com Salvador. Era essa estrada que passava o que hoje é a cidade de Santo Antônio de Jesus. Então, com o passar do tempo, passa a se desenvolver nessa estrada, ao entorno dessa estrada, um pequeno conglomerado, né, de propriedades rurais, de pessoas que vão se fixando ali, vão abrindo seus negócios para dar suporte, inclusive, a esses negociantes que trabalham. O Alto Sertão ele é caracterizado pela produção no século XVIII, XIX, entre outras coisas, da criação de gado, que abastecia Salvador. E, por outro lado, esses mesmos viajantes, esses caixeiros que passavam por aqui com essa carne com destino ao Porto de Nazaré, retornavam com mercadorias que vinham da cidade de Salvador, com destino também ao Alto Sertão. Então, era um intenso tráfego que existia e precisava de pontos para que esses viajantes se fixassem, passassem a noite, se alimentassem, e um desses pontos vai sendo aí, ao longo do tempo, esse território que vai se tornar a cidade de Santo Antônio de Jesus depois de algum tempo, né? Então, assim, tem uma figura bastante marcante aí para Santo Antônio de Jesus, que é a figura do Padre Mateus, que inclusive dá nome à praça principal da cidade, né, Praça Padre Mateus, que inclusive a Praça Padre Mateus nem sempre teve esse nome, né? Durante boa parte do século XIX, a Praça Padre Mateus se chamava Praça da Matriz, como acontece na grande maioria das cidades. A praça principal, onde está situada a Igreja Matriz, se chama Praça da Matriz, né? Essa referência, porque é a partir da Igreja Matriz que se desenvolve na grande maioria das cidades, na grande maioria dos estados, de Santo Antônio de Jesus não foi diferente, é que se desenvolve essa organização urbana. É ali que se dá toda a movimentação comercial, mas também a movimentação religiosa, a movimentação cultural desses espaços, desses lugares. Então, se a Praça Padre Mateus era chamada Praça da Matriz, depois Praça Luiz Viana, né? E só mais tarde, já no final do século XX, é que se chama Praça Padre Mateus, em homenagem a esse personagem que eu vou falar depois. Mas, sim, diga. É uma característica, né, das cidades do interior, é algo que dialoga muito esse centro entre a igreja, a praça, e ali a gente tem o sagrado, o profano e o comércio, né? É quase que uma característica geral dos interiores. E isso não se dá apenas nesse aspecto da arquitetura e da organização urbana, né? Isso se dá também nas relações, essa confluência, essa mistura que faz parte do momento em que essas cidades estão nascendo, estão se organizando, né, enquanto pequenos distritos, as freguesias e depois se tornando as vilas, né? Há uma relação intrínseca entre o sagrado e o profano, como também há entre o sagrado e o político, né? A paróquia, né, a formação da freguesia, que é um passo mais adiante, ou vamos dizer assim, um passo anterior à formação da vila, a se tornar uma localidade autônoma, é uma independência ao mesmo tempo eclesiástica, mas também é uma independência um pouco administrativa do lugar.
quando essa freguesia se forma. Mas antes de falar da formação dessa freguesia, né, que é essa autonomia eclesiástica que vai acontecer quando se forma a matriz e quando se dá autonomia religiosa com a nomeação de um pároco, a gente tem que lembrar a figura do padre Mateus, porque é a partir dele, com a doação de terras, ele era morador dessa região, como outros padres que existiam, como outros pequenos e grandes proprietários já moravam por aqui, produzindo mandioca. E certamente ele não produzia mandioca sozinho, né? Ele não plantava mandioca, ele deve ter tido escravos. Há uma carência de documentação para se analisar mais profundamente a vida do padre Mateus, a sua história, mas as documentações que nós temos aí disponível, que diversos historiadores já fizeram uso, mostram ele como um proprietário de terras e que plantava mandiocas nessa região aqui. A mandioca, aliás, é uma das características fundamentais dessa área que nós chamamos de recôncavo sul da Bahia, né? É a partir desta produção de mandioca, de farinha, que vai abastecer não só o restante do recôncavo, mas principalmente Salvador. Qualquer acontecimento que se dava sobre essa região e que afetava as lavouras de mandioca, afetava diretamente Salvador. Por exemplo, no século XIX, bem no período em que Santo Antônio está deixando de ser capela e se transformando em freguesia, 1852, acontece uma série de epidemias na Bahia, como nós estamos vivendo hoje. A epidemia de varíola e a epidemia de cólera, que é algo constante durante todo o século XIX. E afetou de forma drástica essa região do Recôncavo Sul da Bahia. Para vocês terem uma ideia, 1857, entre agosto e outubro, durante 3 meses, somente na comarca de Nazaré, que compreendia o que hoje é a cidade de Nazaré, o que hoje é a cidade de Santo Antônio de Jesus, o que hoje é a cidade de Varzedo e mais a ilha de Itaparica, morreram em 3 meses 3.300 e poucas pessoas, sendo que de cólera foram 3.200 e poucas. Ou seja, a grande maioria da população foi vítima dessa epidemia de cólera em 3 meses, para uma região que naquela época, por exemplo, Santo Antônio de Jesus, em 1852, tinha cerca de 6.000 habitantes. E em toda a região, em 3 meses, se morre 3.300 pessoas, sendo que de cólera 3.200. E a cólera, assim como hoje a Covid-19, é uma doença que ela começa nas classes médias, mas depois ela se espalha e atinge de forma mais profunda os grupos mais vulneráveis, os grupos mais periféricos, tanto aqueles que são periféricos e vulneráveis por conta das condições econômicas, quanto aqueles que estão nas franjas das cidades, ou seja, vivendo nas suas periferias, vivendo nos seus subúrbios. Então, assim como a Covid-19, né, o coronavírus hoje atinge majoritariamente essa população, assim também aconteceu no século XIX com a epidemia de cólera, atingindo de forma maciça essa população mais pobre, e era uma população, além de ser a mais pobre, era também uma população que tinha uma grande porcentagem de escravos. Então, assim, as ações voltadas para o combate ao coronavírus hoje, que por muitas vezes são deixadas de lado só porque estão atingindo um grupo mais vulnerável e um grupo que acaba não tendo nome, um grupo que acaba se tornando apenas número. Essa população de escravizados, e aí tem o papel do historiador, né, para levantar quem foram essas pessoas atingidas por essas epidemias no século XIX e as epidemias anteriores também, né, mas, enfim, a gente está falando desse período aqui do meado do século XIX, 1852, 57, precisa dos historiadores para poder levantar os nomes dessas pessoas, porque senão acabam sendo somadas apenas como número. E aí entra um debate que não vai dar para a gente fazer aqui por causa do tempo, né, em torno do que é o processo de formação de uma necropolítica, que não é uma novidade no nosso país, infelizmente. Ações deliberadas do governo
para atingir de forma maciça grupos que não são interessantes para para o sustento né, dos ideais políticos de determinados grupos políticos. São grupos descartáveis. E são descartáveis a partir da inação ou de ações pensadas para a eliminação dessa população. Quando a gente estuda isso na escola, né, a gente geralmente vê lá com o Rio de Janeiro, né, as grandes capitais, e parece que foi um processo distante, né, da nossa realidade. Parece que foi um processo que não aconteceu nos interiores, e não se fala disso, né? Não se fala, por exemplo, do processo de higienização, né, das teorias racistas aí dentro do século XX. Isso também vai dialogar com toda a nossa construção, né, política, econômica, de desigualdade mesmo social. E a crise do Covid-19, ela só vem escancarar o que os movimentos sociais, os pesquisadores, os historiadores, né, o pessoal aí das ciências humanas e da saúde, ele já diz há muito tempo, né, que o que nos separa, o que nos faz morrer em massa, estar na cadeia em massa, ser confundido por uma abordagem policial em massa, tudo isso vem de um processo mesmo, né, de todo um processo e de toda uma costura que nos faz chegar aqui hoje, 140 anos depois, com resquícios mesmo do passado, dentro do dito passado, né, dentro da nossa conjuntura atual. Nós estamos caminhando aí para uns 10 minutinhos para finalizar, se a gente for finalizar às 17h30, né? E aí nós já ganhamos até estudantes, porque a Adriana disse para a gente que ela não é de inglês, não, ela é de história. Então, eu vou ganhar uma caloura aí daqui a pouco. E é isso, a história ela está muito no nosso presente. Eu acho que é isso que falta a gente passar nas escolas mesmo, né? A gente passar nas nossas conversas de bar, a gente passar dentro dos nossos posicionamentos políticos mesmo, mostrar a importância da história, a importância de saber mesmo, de entender o nosso contexto de uma forma mais orgânica, né, para se sentir participante mesmo da construção e modificação, né? Que é isso que, inclusive, nos dá a sensação de impotência, de parecer que nossas ações são mínimas, ou que a gente nunca vai mudar, porque sempre está assim, sempre foi assim, né? É esse afastamento orgânico da nossa personalidade, desse povo sem nome, né? Dentro desses processos de mudança política. Mas vamos lá, professor. Não, mas isso que você falou, que remete a essas mudanças, né, e permanências, e que inclusive é o título que vocês escolheram para essa conversa. Então, assim, a gente vê muitas permanências, muitas mudanças também, porque o olhar do passado não pode ser visto, né, não pode ser com as mesmas lentes com que nós enxergamos o presente. Cada época tem as suas próprias características, e é isso que a história nos ensina, a olhar cada momento com a lente daquele momento, mas tem algumas coisas que são muito recorrentes. Por exemplo, Santo Antônio de Jesus é conhecido como polo comercial, né? Inclusive tem o título, né? Cidade mais barata da Bahia, que não sei se é marketing ou é verdade. Aí a população que vai dizer. Mas essa ideia, né, do serviço, do comércio, ter se tornado algo que marca a cidade, não é algo novo. Né? Na verdade, a cidade, a partir desse trânsito dos caixeiros, dos viajantes que transitavam de um lado para o outro com mercadorias, ela vai desenvolver um vigoroso comércio, principalmente após o seu processo de emancipação, né, que se dá em 1880, com a criação da estrada de ferro que ligava Nazaré e pretendia chegar até Vitória da Conquista. Então ela passava justamente por dentro da cidade de Santo Antônio de Jesus. E uma das coisas que essa estrada de ferro faz é mudar não só o aspecto urbano da cidade, mas mudar também uma série de costumes. Por exemplo, nos aspectos urbanos, a gente pode citar a mudança do local em que o cemitério público existia, né, funcionava, que é onde hoje é aquela Praça Renato Machado,
Ali era o cemitério municipal. Só que ali ao lado passava a linha de trem, cuja estação estava alguns metros adiante, onde é a Praça Félix Gaspar, que inclusive mudou o nome para Praça do Rango. É um apagamento da memória que não se dá somente nos aspectos físicos da cidade, mas também em determinados nomes que precisam ser conhecidos. Por exemplo, o Félix Gaspar, ele foi ministro da Justiça do Rodrigues Alves. Então, é uma pessoa que precisa ser entendida lá com suas... naquele tempo em que ele existiu. Né? Então, não dá para simplesmente jogar uma pá de cal no passado e mudar o nome de uma praça pela Praça do Rango. E é o apagamento de uma escola também, né? Uma escola recentemente fechada. Uma escola fechada, o que impacta na questão da educação. Né? Essa reformulação urbana que Santo Antônio vai ter a partir da chegada da linha do trem, ela também pega aquele processo de criação de uma cidade moderna, que estava no auge no início do século XX. Quer dizer, o Brasil ele olhava para Paris e queria se mirar em Paris para criar um exemplo de uma urbanidade, de uma vida civilizada. Foi assim que aconteceu com o Rio de Janeiro, em parte com Salvador, em parte com Recife, mas essas ideias civilizatórias chegam ao interior. De alguma forma, elas vão chegando. É claro que as cidades elas não vão ter todos os aspectos de uma reformulação urbana, tal qual aconteceu no Rio de Janeiro, mas elas passam por esses reordenamentos para dar um novo visual. E, além desse reordenamento urbano, né, vem um reordenamento da vida, do cotidiano, dos costumes. E aí baixa uma série de posturas, né? As posturas são as legislações municipais da época que conduziam a vida local. Então as posturas passam a proibir a venda de alimentos nas proximidades do trem, a passagem de carregadores de água ali onde estava a estação do trem, proíbe festas dançantes que aconteciam por ali. Agora imaginem quem é que naquela época estaria vendendo alimento na rua, na beira ali da estrada de trem. Quem é que estaria carregando água? É majoritariamente uma população negra vinda aí da escravidão, né? Que não foi pequena na região de Santo Antônio de Jesus, diga-se de passagem. Então, essa reformulação urbana e a reformulação dos costumes impacta também na questão comercial. Aí, quando se fala, Santo Antônio recebeu uma loja nova, veio uma loja uma loja de grandes redes regionais ou nacionais, parece que é algo novo que está se dando agora no século XXI. Não é. Se a gente for ver a documentação do século XIX e início do século XX, os principais comerciantes que se fixaram em Santo Antônio de Jesus e deram o pontapé, né, a esse estímulo comercial são comerciantes que vieram de Nazaré. Porque Nazaré deixa de ser esse entreposto comercial, porque o trem estava tendo como linha final aqui Santo Antônio de Jesus, então não precisava mais que os tropeiros fossem até Nazaré, eles vinham até Santo Antônio e precisava de toda uma assistência, né, para a sua alimentação, para compras. E aí Nazaré sente uma queda muito grande no seu comércio. E muitos comerciantes passam a se fixar em Santo Antônio. Não é à toa que um trecho ali da rua Rui Barbosa, logo no início, onde hoje se chama de Quatro Esquinas, era chamado de Rua dos Nazarenos. Rua dos Nazarenos, por ser ali um trecho que se trata dos comerciantes que vieram de Nazaré. E olha um detalhe, nesse período, as pessoas que trabalhavam no comércio, né, que hoje nós chamamos de comerciários, né, mas os caixeiros, enfim, os trabalhadores dessas lojas de secos e molhados, lojas de venda de fazenda, eles, segundo a documentação da época, principalmente os memorialistas mais importantes, que é o Isaías Alves, seu livro Matas do Sertão de Baixo, diz que esses trabalhadores varavam à noite, não sábado, não tinha domingo. Quer dizer, olha a recorrência, né, de práticas relacionadas ao mundo do trabalho. E aí, em 1893, Santo Antônio de Jesus teve que sacar o Conselho Municipal, né, a Câmara, para tirar a lei, para regular o funcionamento do comércio. E aí proibiu que essas lojas de tecido e lojas fossem consideradas
essenciais, de serviços essenciais, funcionassem no domingo de tarde. Era folga dos trabalhadores, né, no domingo de tarde. Funcionava padaria, funcionava farmácia, funcionava casas de gêneros alimentícios, mas se proibiu o funcionamento dos comerciários que trabalhavam em lojas que fossem serviços essenciais. Então, nós vemos aí uma recorrência e permanências sobre a movimentação comercial, o trabalhador. É uma coisa, inclusive, que precisa de mais estudos, né? Historiadoras que estão aí ouvindo e acompanhando e que se interessem pelos mundos do trabalho, é uma boa pegada aí tentar entender melhor o funcionamento do comércio de Santo Antônio de Jesus nesse período. Enfim, eu acho que, para encerrar, a gente pode pensar que, como todas as cidades, Santo Antônio de Jesus ela se forma a partir de perspectivas de mudanças internas e externas, né? Tem uma série de fatores que vão influenciar, não é apenas um fator. Por exemplo, não é só a questão da passagem ali da estrada. Santo Antônio também observava, pena que hoje já não existe mais, inclusive esse título de Cidade das Flores é provocativo por isso, né? Você traga uma série de riachos em torno daquilo que vai se formar o centro urbano, né? Incipiente ainda lá no século XIX. Inclusive, uma das ruas centrais da cidade se chamava Rua Riacho. Hoje a gente não tem mais riacho, hoje a gente não tem mais flores em Santo Antônio de Jesus. Normalmente temos as palmeiras, que cada dia que passa morre mais um, sem cuidado, sem a manutenção devida dessas marcas que estão na cidade. Mas eu acho que para um início de conversa e para não terminar também pensando somente naquilo que não deu certo na cidade, a gente pode falar, para encerrar mesmo, a questão da educação da cidade, né? Santo Antônio de Jesus teve a sua primeira escola pública criada em 1832. A gente lembra que em 1827 houve uma lei que instituía a criação das escolas de primeiras letras, né, para aquelas cidades que já tivessem um volume de moradores, número de moradores considerável. E aí, em 1832, Santo Antônio recebe a sua primeira escola pública. E aí, 6 anos depois, acontece algo que é de certa forma inédito, né, para os estudos de história da educação, a movimentação do professor que trabalhava em Santo Antônio de Jesus, né, que era o professor dessa escola de primeiras letras, pública, a escola pública de primeiras letras, né, e que fez com que a Câmara concedesse um aumento substancial ao seu salário. Um salário que era regulado pela legislação e que ia de 200 a 500 mil réis anuais, 200 a 500 mil réis anuais, em 1839, para ter uma ideia, a gente pode comparar com o valor de um escravo, era praticamente o custo de um escravo adulto, nesse período aí do meado do século, da década de 30 do século XIX. Né? Então, se esse professor quisesse ter um escravo, ele não poderia nem comer, nem comprar mais nada, porque todo o valor deveria ser usado para comprar um escravo. E aí a Câmara Municipal concede um aumento, o Conselho Municipal concede um aumento ao professor e passa o salário dele para 600 mil réis, um aumento considerável, mas paga também o aluguel para que ele permanecesse em Santo Antônio de Jesus. Então, assim, há uma série de elementos que nos levam a pensar esse start que se dá em Santo Antônio de Jesus, no aspecto da educação do comércio, para pensar formas de relacionamento no século XIX, e por isso Santo Antônio se torna esse polo comercial e um polo, de certa forma, também educacional, embora a educação, mesmo a educação pública, ainda hoje, a educação de nível superior, mesmo com 2 universidades, a gente tem uma série de limitações, porque não atende a toda a população que precisa. Sim, essa última colocação, né, é muito recorrente. Na minha sala, por exemplo, de 40 alunos, né, vamos botar que 10 são de Santo Antônio de Jesus, né, ainda há uma ausência de diálogo muito grande entre a universidade e a população externa.
E isso também reflete no que a Manuela sinalizou, nesse apagamento dos documentos históricos. Nós temos a UNEB aí, que temos um curso, uma licenciatura, né, em História. Então, assim, como assim não há esse diálogo para essa preservação? Isso pode ser, inclusive, laboratório dos alunos, né? E aí, com pesquisa, a gente tende a pesquisa, né? A pesquisa é a manutenção das políticas públicas. Tudo aquilo que não é pesquisado não é mexido, né? Não se identifica, não se comprova a necessidade de manutenção. Então, essa relação entre o poder municipal, né, e a universidade, se ela acontecesse de forma mais orgânica, isso renderia, né, muitos frutos aí, tanto para o polo acadêmico quanto para a população de modo geral. Infelizmente, a gente não tem mais muito tempo para prolongar. Eu fiquei aqui com várias coisas para comentar, para falar dentro de tudo isso. Né? É um leque de estudo, de pesquisa, de informação e de ganchos mesmo para a gente poder fazer com a realidade. Mas a gente vai ficar aí com gosto de quero mais. Né? Quem sabe para uma próxima, um mini curso pelo CAIS. Né? Eu estou aí presidenta do CAIS, aqui no Campus 5. Tem gente dizendo agora que eu cheguei, assiste, vai ficar salvo aí. Estou aí presidente do CAIS, então a gente pode ver um mini curso, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, sim. E te agradecer muito, professor, por essa aula, né? Eu acho que foi muito bom para todo mundo que estava aí ouvir, poder fazer essas relações. Vai ficar salvo. Infelizmente, também não vai dar para ler todos os comentários. Tem muitos aqui. A professora Miranice perguntou, né? Seria um apagamento da identidade rural da cidade, quando a gente estava falando daquelas transformações. A Lana falou, inclusive a UNEB já tentou se responsabilizar por esses documentos, mas teve o pedido negado várias vezes. Então, assim, como assim? Né? Vamos estabelecer essa relação. Te agradecer muito e dizer aí que a parceria foi muito boa, foi muito rica. Esperamos a próxima. O professor Alex, ele é santotoniense, né? Apesar de agora estar lecionando na UFBA. Ele já lecionou na UNEB, não é isso, professor? Faça suas considerações finais para a gente poder finalizar. Bom, então é isso. Agradecer a oportunidade da gente bater esse papo e dizer que estamos aí para outros momentos, né? São muitos detalhes sobre a história de Santo Antônio de Jesus, mas a ideia era mesmo provocar questões e provocar reflexões e curiosidade para que outros estudos possam surgir. Tem muitos estudos já feitos em vários TCCs, o próprio curso de pós-graduação aí da UNEB, onde eu fiz o meu mestrado, né? Tem uma série de pesquisas sobre Santo Antônio de Jesus, sobre essa região que foi a comarca de Nazaré no século XIX. Né? Então, assim, já tem muita coisa produzida, mas também há muito que ser feito e acho que as oportunidades estão aí para as novas gerações de historiadores e historiadoras levarem essa voz, né, da cidade de Santo Antônio de Jesus e do Recôncavo, provocando questões reflexivas sobre essa história. Somente agradecer e estamos aí para continuar a balbúrdia. Uma balbúrdia. Vamos fazer um podcast, Bruna. Gostei da ideia. Se o museóloga, Selminha, muito bom te ver por aqui. Firme e forte aí, espaço criar presente. Tchau, tchau, professor. Quem puder, gente, se cuida, fica em casa, lava a mão. Não vai pra rua andar, bater perna, nada disso não. Só vai comprar comida e volta, na moral mesmo. Tchau. Encerra. Encerra também.